Vamos ver então a ficha número 33 sobre o algoritmo da divisão. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos então começar aqui pela nossa primeira pergunta. Diz o seguinte: observa o esquema e completa. O que é que vês aqui? Vês aqui uma multiplicação com os seus dois fatores 6 e 4 e o produto, que é o resultado desta multiplicação. Depois vemos aqui uma divisão de 24 por 4, isto é, a divisão entre o produto e um dos fatores, e depois 24 dividido por 6, a outra divisão entre o mesmo produto e o outro fator. Pousa o vídeo para resolveres esta questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Vamos analisar a multiplicação 6 vezes 4. O que é que significa 6 vezes 4? Podemos ter então 24 triângulos e vamos agrupá-los em 6 grupos, cada um com 4 triângulos, porque 6 vezes 4 é 24. Mas como nós sabemos que a multiplicação é comutativa, isto é, podemos trocar os fatores, podemos dizer então que, em vez de ter 6 grupos, podemos então ter não 6 grupos, mas 4, mas neste caso o tamanho do grupo é maior. Neste caso o tamanho do grupo é 6, isto é, temos 6 triângulos em cada grupo e temos apenas 4 grupos. Contudo, o produto é exatamente o mesmo. 6 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 6, ou seja, é igual a 24. Vamos ver a noção de divisão e a divisão em 4 grupos iguais. Vamos imaginar que queremos dividir então os 24 triângulos em 4 grupos. O que é que nós fazemos? Retiramos, em primeiro lugar, um triângulo para cada grupo. E então ficamos ainda com 20 para distribuir. Será que podemos distribuir mais um triângulo para cada grupo? Claro que podemos. 20 é maior que 4. Vamos tirar mais 4, 1 para cada grupo. E vamos ficar com 20 menos 4, 16. Será que podemos distribuir 16 triângulos, um para cada grupo? Claro que podemos. 16 é maior que 4. Tiramos mais um triângulo para cada grupo. Vamos ficar com 12. Podemos continuar a distribuição? Claro que podemos. 12 é maior que 4. Podemos continuar a distribuir um triângulo para cada grupo. Aqui está. Vamos ficar com 12 menos 4 que distribuímos agora, ficamos com 8. Será que podemos continuar a distribuir? Claro que podemos. 8 é maior que 4. Podemos distribuir um triângulo mais para cada grupo. Fica então 1 para cada grupo, ficamos então com 4. E podemos finalmente distribuir a última vez. Temos 4 triângulos a distribuir por 4 grupos, vai calhar mais um triângulo em cada grupo. Então ficamos com 0. Como viste, a divisão de 24 por 4 é uma sequência de 6 subtrações, porque nós distribuímos sequencialmente um triângulo para cada grupo. Temos então 4 grupos, cada um deles com 6 triângulos. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 e 4 grupos. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6 dá 24. Vamos ver agora a divisão ao contrário. Não a divisão de 24 em 4 grupos, mas em 6 grupos. Vamos ter aqui 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para distribuir igualmente, o que é que nós fazemos? Tiramos um triângulo para cada grupo. Tiramos um triângulo para cada grupo, isto é, ao total de 24 retiramos 6, porque temos 6 grupos, ficam 18 para distribuir. Podemos continuar a distribuir um triângulo para cada grupo? Claro que podemos. Podemos distribuir mais um triângulo para cada grupo. Então vamos retirar mais 6, ficam 12, certo? 12 é maior que 6, podemos continuar a distribuir um triângulo para cada grupo. Ficam então 12 menos 6, 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda ficamos com 6 para distribuir. Dá para continuar a distribuir um triângulo para cada grupo? Claro que dá. O número de grupos é 6 e temos 6 triângulos para distribuir. Portanto, vai calhar um triângulo para cada grupo. E distribuímos os últimos 6. Ficamos com 0. Como tu vês aqui, ficamos então com 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um deles com 4 triângulos. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Isto é, 6 vezes 4 é igual a 24. Podemos ver então aqui as duas maneiras de dividir 24 em grupos iguais. Por exemplo, em grupos de 4 ou em grupos de 6. Claro que podemos distribuir 24 em grupos de 2 ou em grupos de 3, mas não é o caso. Nós estamos a analisar a multiplicação 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. Isto é, temos 4 grupos de 6 triângulos, 6 é o tamanho do grupo, ou então podemos ter 6 grupos vezes 4, ou seja, 6 grupos vezes o tamanho do grupo, que é 4. Ambas as multiplicações têm como produto o mesmo valor, isto é, 24 triângulos.
Podemos usar então, como nós vimos, a multiplicação para calcular as divisões. Como é que nós calculamos 24 a dividir por 4? Temos que saber qual é o número na tabuada dos 4, que multiplicado por 4 vai dar 24. Qual é esse número? É 6. Portanto, cá está, 24 a dividir por 4 é igual a 6. Do mesmo modo, se estivermos a dividir 24 por 6, vamos à tabuada dos 6, ver qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 24. Qual é o número? É o 4. Por isso é que 24 dividido por 6 dá 4. Resumindo, o que é que nós temos? Se dividirmos então 24 triângulos em 4 grupos, vamos obter 4 grupos com 6 triângulos cada. Cá está os 4 grupos, cada um deles com 6 triângulos. Se for 24 dividido por 6 grupos, vamos ter 6 grupos com 4 triângulos cada. Temos então o quociente como o tamanho do grupo, o divisor, o número de grupos. Temos então 4 grupos com 6 triângulos cada ou 6 grupos com 4 triângulos cada. Portanto, se dividires o produto por um dos fatores, obtens o outro fator, certo? Agora vamos confirmar. Se dividirmos o produto pelo fator 4, vamos obter o outro fator, que é o fator 6. Se dividirmos o produto 24 pelo fator 6, vamos obter o outro fator, que é o fator 4. Por isso é que podemos dizer que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Correto? Vamos ao segundo exercício. Observa o seguinte algoritmo e completa. Tens aqui o algoritmo da divisão, que é, no fundo, a maneira de resolvermos uma divisão de um número por um outro que tem apenas um algarismo. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois vou mostrar-te a estratégia para resolveres este tipo de algoritmo. Vamos então ver. Nós queremos dividir 56 por 7. Como o divisor tem apenas um algarismo, nós no dividendo vamos considerar apenas um algarismo também. Então vamos tentar dividir 5 por 7. Será que é possível dividir 5 por 7? Claro que não, porque 5 é menor que 7. Não podes dividir, por exemplo, 5 triângulos em 7 partes iguais. Podes dividir, por exemplo, 7 triângulos em 7 partes iguais, que daria um triângulo em cada grupo. Mas 5 a dividir por 7 não é possível. Então, como não é possível dividir 5 por 7, em vez de considerarmos no dividendo apenas um algarismo, que isto é, o mesmo número de algarismos do divisor, vamos considerar mais um algarismo, neste caso, o 56. Será que é possível dividir 56 por 7? Claro que é. Qual é o número na tabuada dos 7 que multiplicado por 7 dá 56, ou menor que 56? Neste caso, é o 8. 7 vezes 8 é 56. Então, 7 vezes 8 são 56. Nós vamos subtrair a multiplicação de 7 vezes 8 ao dividendo. 56 menos 56, este 56 é 7 vezes 8, dá 0. Portanto, estamos perante uma divisão exata. Isto é, podemos dividir 56 em 7 partes iguais, isto é, podemos dividir 56 triângulos em 7 grupos, vai calhar 8 triângulos em cada grupo, porque 7 vezes 8 dá 56. Resumindo, a estratégia do algoritmo da divisão em que o divisor tem apenas um algarismo, como é que nós fazemos? Se o divisor tem apenas um algarismo, nós vamos considerar à partida um algarismo do dividendo. E vamos tentar dividir 5 por 7. Como não é possível, temos que passar a 2 algarismos. Então, neste caso, é o total de algarismos do dividendo, 56. Então, temos que ver na tabuada dos 7 qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 56 ou menos que 56. Né? Porque nós queremos distribuir 56 por 7 grupos. Não queremos distribuir mais do que 56, correto? Portanto, 7 vezes 8 são 56. Tendo este número, vamos subtrair 7 vezes 8, que são 56, ao dividendo que nós temos lá em cima. 56 menos 56 dá 0. Isto é, conseguimos dividir de uma forma igual 56 em 7 grupos. Calha 8 em cada grupo. Podemos então dizer que D é o dividendo, este D minúsculo é o divisor, este Q é o quociente e o 0 é o resto. Correto? Como nós podemos ver aqui, a multiplicação é a operação inversa da divisão. 7 vezes 8 é 56. Quando uma divisão dá resto zero, dizemos que é uma divisão exata, como nós já dissemos anteriormente, não é? Vamos então à terceira pergunta e última deste conjunto de exercícios.
efetua as divisões e completa. Isto é, temos aqui 3 divisões e vamos, neste caso, aprofundar a estratégia do algoritmo da divisão de um número por um outro número, em que esse número tem apenas um algarismo. Temos então aqui 3 situações. Pouso o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução de cada uma destas perguntas. Vamos então ver. No primeiro caso, o que é que nós temos? Temos 22 a dividir por 3. Como já vimos anteriormente na estratégia da divisão, se o divisor tem apenas um algarismo, nós vamos considerar, à partida, um algarismo apenas no dividendo. E vamos tentar dividir esse número por 3, neste caso pelo divisor. Será que é possível dividir 2 por 3? Claro que não, porque 2 é inferior a 3. Nós não podemos dividir 2 triângulos em 3 grupos. Não conseguimos ter um triângulo por grupo, que é o mínimo, não é assim? Portanto, 3 vezes 1 é 3. Portanto, não é possível. Se não é possível, temos que aumentar o número de algarismos do dividendo. Isto é, passamos a considerar o algarismo à direita. Neste caso é o único que existe a mais. Será 22 a dividir por 3. Será possível dividir 22 por 3? O que é que nós temos que ver? Temos que ver na tabuada dos 3 qual é o número que multiplicado por 3 dá 22 ou menos do que 22. Não pode ser mais, não é? 3 vezes 7 é 21 ao máximo, porque 3 vezes 8 já dá 24. Nós não temos 24 triângulos a dividir por 3 grupos. Temos apenas 22 triângulos. Simplesmente, nós não conseguimos dividir 22 triângulos em 3 grupos e não sobrar nada. Isto é, não conseguimos ter uma divisão exata. Temos apenas 3 vezes 7, que é o máximo que nós podemos distribuir para cada grupo. 7 triângulos. 3 vezes 7 é 21. Então, se 3 vezes 7 é 21, nós vamos considerar aqui o 21 por baixo e vamos subtrair a 22 os 21 que nós conseguimos obter aqui. 3 vezes 7, 21. São os 21 triângulos que nós vamos distribuir pelos 3 grupos. Simplesmente, como nós temos 22 à partida, vai-nos sobrar quantos? Um triângulo. Portanto, estamos perante uma divisão que não é exata, não é assim? Isto porquê? Porque o resto é diferente de 0. Portanto, temos aqui o divisor, que é 3, temos o quociente, que é 7, temos o resto, que é 1, e, como nós vemos, o divisor vezes o quociente mais o resto vai dar o dividendo. Isto é, 3 vezes 7, 21, adicionado a uma unidade, dá 22 unidades, que é o dividendo. Portanto, é uma divisão não exata, correto? Esta linha A é uma divisão não exata. A linha B, temos 43 a dividir por 6. Será que é possível dividir 4 por 6? Isto é, temos que considerar a partir apenas o número de algarismos que tem o divisor? Claro que não, porque 6 vezes 1 é 6, é o mínimo. Nós, para distribuirmos por 6 grupos, temos que ter pelo menos 6 triângulos, e nós só temos aqui 4. Portanto, não é possível dividir 4 por 6. Então, vamos considerar o algarismo a seguir. Então, podemos dividir 43 por 6? Claro que podemos. Vamos ver na tabuada dos 6 qual é o número que multiplicado por 6 dá 43 ou menos do que 43. 6 vezes 7 é 42. Porque 6 vezes 8 dá 48, já é maior do que 43. E nós não temos 48 triângulos para distribuir por 6 grupos, temos apenas 43. Portanto, só podemos distribuir no máximo 7 triângulos para cada grupo. 6 vezes 7 são 42. Subtraímos aos 43 os 42 que vamos distribuir e sobram quantos triângulos? Um triângulo. Correto? Então temos o dividendo, que é 43, o divisor, que é 6, o quociente, que é 7, o resto, que é 1, e sabemos então que o divisor vezes o quociente, cá está, 6 vezes 7, mais o resto vai dar o dividendo. 6 vezes 7 dá 42, com mais 1 dá 43. Se fosse uma divisão exata, apenas a multiplicação do divisor pelo quociente daria o dividendo. Simplesmente, como não é, temos que adicionar o resto. Portanto, 6 vezes 7 mais 1 dá 43. Portanto, isto é uma divisão não exata. Não exata porquê? Porque o resto é diferente de 0. Vamos à última situação. Temos 45 a dividir por 9. Será que nós podemos distribuir 4 triângulos em 9 grupos? Claro que não podemos. Teríamos que ter pelo menos aqui 9 triângulos para distribuir um triângulo para cada grupo. Se não podemos distribuir, vamos considerar o algarismo seguinte, 45 a dividir por 9. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 45 ou menos de 45? Neste caso, conseguimos obter um valor exato. 9 vezes 5, 45. Então, subtraindo 45 que nós distribuímos aos 45 que tínhamos antes, vai-nos sobrar 0. Estamos perante uma divisão exata. Isto é, conseguimos distribuir de uma maneira igual 45 em 9 grupos. Vai calhar 5 triângulos em cada um destes 9 grupos.
Temos então o dividendo, que é 45, o divisor, que é 9, o quociente, que é 5, e o resto, que é 0. Neste caso, podemos completar divisor vezes o quociente, mais o resto, dá 45. Portanto, 9 vezes 5 mais 0 vai dar 45. Porquê? Porque 9 vezes 5 já é 45. O resto é 0, não vai afetar esta adição, certo? Portanto, é uma divisão exata. E é exata porquê? É exata porque o resto é igual a 0. Entendeste? Resumindo, na primeira temos 22 a dividir por 3 dá 7 e vai sobrar uma unidade. Correto? É uma divisão não exata. Cá está. 22 dividido por 3 dá 7. 22 menos os 21 que distribuímos, cá está, 3 vezes 7, vai sobrar uma unidade. O seguinte, temos 43 dividido por 6, dá 6 vezes 7, 42, e vai sobrar uma unidade também. Portanto, duas divisões não exatas. A terceira é uma divisão exata. Porquê? Porque 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Subtraindo às 45 que tínhamos inicialmente, vão sobrar 0. Temos então uma divisão não exata, com o resto igual a 1. A segunda é uma divisão não exata, também com o resto igual a 1. E a terceira é uma divisão exata, com o resto igual a 0. Entendeste? Se não entendeste, revê o algoritmo da divisão de um número por um divisor com apenas um algarismo, que é o que nós tratamos desta vez.